Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 221. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou dar continuidade em Jeremias. Eu vou ler para vocês os capítulos 7 ao 9. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por ser um Deus tão compassivo, um Deus tão cheio de amor, cheio de graça, um Deus que tem a misericórdia, que nos dá misericórdia todos os dias, renovando todos os dias da nossa vida. Que promessa maravilhosa que o Senhor nos deu, porque somos tão falhos, Senhor. E obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigada, Senhor Deus, que o Senhor continue falando conosco através da Tua Palavra, que se tiver alguém aqui que ainda não está entendendo completamente o que está sendo lido, Pai, tem coisas que o Senhor quer nos revelar, tem coisas que não, que o Teu Espírito Santo nos mostre, nos ensine e abra os nossos olhos, esteja conosco nesta jornada, para que não possamos desistir, Senhor, para que possamos manter o foco de nos relacionar com o Senhor cada dia mais e conhecer mais e mais sobre a Tua natureza, sobre os Teus planos, sobre os Teus propósitos. Nos ajude, Senhor, fique conosco, remova qualquer tipo de distração, tudo que nos tira do foco, Pai, que o Senhor possa estar removendo, mas que possamos estar inteiramente neste momento para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 7. A inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz habitação em honra ao meu nome, e vejo o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção e de eu tê-los chamado e vocês não terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, na qual vocês confiam o lugar de adoração, que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os meus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus.
Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos, os outros sacrifícios, e comam carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes dei, nem lhes ordenei, quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o seu raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente, desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje. E eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando vocês lhes disser tudo isso, eles não os escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou correção. A verdade foi destruída e desapareceu por seus lábios, dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. O vale da matança. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale Ben-Rinom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. O pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles: assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe são determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer: somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas
a transformou em mentira, os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos serão gananciosos, todos os sacerdotes, como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Porque estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-os a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan, ao relinchar dos seus garanhões. A terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias capítulo 9. Ah, se minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos. Não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá,
até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa? O Senhor disse: Foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a natureza dos seus próprios corações, indo atrás dos Balaíns, como os seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que estão circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem um coração obstinado. Amém. Em Jeremias capítulo 7, o profeta está empenhado em cumprir sua missão divina de chamar o povo à retidão e à verdadeira adoração. Ele se encontra diante do Templo de Jerusalém, o local sagrado onde os adoradores se reuniam para buscar a presença de Deus. No entanto, a mensagem que Jeremias traz não é uma celebração da religião superficial, mas uma chamada à transformação interior. Os versículos 1 ao 2 nos transporta para o coração espiritual da nação de Israel, o local onde os fiéis se reuniam para adorar a Deus, o templo em Jerusalém. Jeremias, como mensageiro de Deus, recebe uma missão crucial neste momento. Ele é chamado a entrar no templo e proclamar a palavra do Senhor ao povo que se reúne ali. Esta é uma visita divinamente ordenada, carregada de significado e urgência. O templo era muito mais do que um edifício físico. Era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Era o lugar onde os israelitas buscavam perdão, orientação e comunhão com o Altíssimo. Portanto, o fato de Jeremias receber esta mensagem diretamente no templo destaca a seriedade do que está prestes a ser comunicado. No versículo 1, nos revela que a palavra do Senhor veio a Jeremias, confirmando a autenticidade e autoridade de sua mensagem. Esta não é uma mera opinião humana, mas uma revelação divina que deve ser ouvida e obedecida. Bom, dos versículos 3 ao 7, Jeremias continua a sua missão profética dentro do Templo de Jerusalém.
dirigindo ao povo com as palavras que ecoam através dos séculos. Jeremias começa por proclamar: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Aqui o profeta enfatiza a necessidade de mudança e retidão nas ações de comportamento do povo. Esta não é apenas uma chamada para religião superficial ou ritualística, mas uma exortação para que o povo de Judá transforme suas vidas em conformidade com os princípios divinos. Dos versículos 8 ao 15, ele lança luz sobre a falsa confiança que o povo deposita no Templo de Jerusalém e as consequências de sua conduta pecaminosa. Jeremias começa esse trecho proclamando a palavra do Senhor: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Aqui, o profeta está direcionando sua mensagem diretamente à ilusão de segurança que o povo encontrava em sua associação com o templo. Eles acreditavam que, como o templo estava em seu meio, isso os protegeria automaticamente de qualquer calamidade. No entanto, Jeremias aponta a fragilidade dessa confiança, chamando-a de palavras falsas. Ele está destacando a superficialidade dessa fé, que se baseia em meras palavras e rituais, mas não é acompanhada por uma verdadeira mudança de coração e conduta. Dos versículos 16 ao 20, Jeremias enfoca a rejeição divina da adoração vazia e insincera, destacando as implicações trágicas que isso terá para o povo. No versículo 16, ele começa com uma mensagem impactante de Deus para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois não te ouvirei. Aqui Deus instrui Jeremias a não interceder em favor do povo de Judá. Isso é profundamente significativo, pois ressalta a gravidade da situação espiritual do povo. Sua desobediência e pecado chegaram a um ponto em que Deus não estava disposto a atender suas orações ou ouvir seus clamores de arrependimento. A instrução divina para não orar por este povo é uma medida de última instância, indicando que o pecado e a rebelião do povo atingiram um nível crítico. Deus não pode ser invocado como um mero meio de escape das consequências de um estilo de vida pecaminoso e rebelde. Ele exige um coração sincero e uma busca verdadeira por sua vontade. Enfim, esses versículos destacam a seriedade da apostasia do povo de Judá. Deus não pode ser manipulado ou usado como meio para alcançar objetivos egoístas. Ele exige uma adoração sincera e uma obediência verdadeira. Dos versículos 21 ao 26, nos leva a uma reflexão sobre as implicações do pecado persistente e a justiça divina que inevitavelmente segue. Jeremias começa esse trecho como uma mensagem direta do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: acrescentai os vossos holocaustos sobre os vossos sacrifícios e comei a carne. Neste versículo, Deus está repreendendo o povo de Judá por sua hipocrisia. Eles continuam a oferecer sacrifícios e holocaustos no templo, aparentemente buscando agradar a Deus, mas suas ações são vazias e desprovidas de sinceridade. Deus os desafia a aumentar seus sacrifícios e comer a carne oferecida, sugerindo que eles poderiam aumentar seus rituais o quanto quisessem, mas não encontrariam sua aceitação enquanto a sua conduta permanecesse pecaminosa. Jeremias nos lembra das consequências inevitáveis da desobediência persistente e da rejeição da vontade de Deus. A justiça divina não pode ser evitada quando persistimos em seguir nossos próprios caminhos e recusamos ouvir a voz de Deus. Dos versículos 27 ao 28, Jeremias é instruído a não orar ou interceder em favor do povo, e a razão para isso lança luz sobre a gravidade da sua condição espiritual. No versículo 27, começa com a mensagem direta do Senhor para Jeremias: tu, pois, lhes dirás todas essas palavras, porém eles não te ouvirão. Tu lhe clamarás, porém eles não te responderão.
Aqui Deus está revelando a Jeremias que o povo de Judá não está mais disposto a ouvir ou responder à mensagem de advertência e arrependimento. Sua dureza de coração os tornou resistentes à voz de Deus por meio de seu profeta. Isso é um testemunho sombrio da teimosia e da obstinação do povo. Eles não apenas persistiram em seu pecado, mas também chegaram ao ponto de recusar ouvir as palavras do próprio Deus, transmitidas por meio de seu mensageiro. Dos versículos 29 ao 34, nos leva à contemplação sombria das implicações do pecado persistente e da ira divina. No versículo 29 começa com uma ordem divina para Jeremias. Corta os teus cabelos e lança-os fora, e levanta sobre os lugares elevados uma lamentação, porque o Senhor rejeitou e desamparou a geração indigna de sua ira. Aqui, Deus instrui Jeremias a realizar um ato simbólico de luto e tristeza. Cortar os cabelos era um sinal de luto e lamento em muitas culturas antigas e era frequentemente associado a eventos trágicos. O momento para este lamento é a rejeição do Senhor e o abandono da geração ímpia que havia se tornado alvo de sua ira. Deus não toleraria mais a conduta rebelde e pecaminosa do povo de Jerusalém, e as consequências seriam devastadoras. Jerusalém, uma vez gloriosa e abençoada, agora enfrentaria um destino de desolação e tristeza devido à sua apostasia. Isto é um lembrete sombrio de que o pecado tem consequências graves e a rejeição persistente da vontade de Deus leva a um julgamento inevitável. O capítulo 8 começa com uma chamada à atenção para a desolação que assola Jerusalém e as terras circunvizinhas. Jeremias, como mensageiro de Deus, se depara com um povo que se afastou do caminho da justiça e da verdade, escolhendo seguir seus próprios desejos e ídolos. O resultado desta rebelião é uma nação ferida, carente de cura espiritual. Dos versículos 1 ao 3, o profeta Jeremias, com a sua linguagem poética e incisiva, nos convida a contemplar a realidade sombria que envolve a cidade que um dia foi o coração do reino de Judá. No versículo 1, que mostra a exposição dos ossos mortos, é um símbolo vívido da decadência e do colapso moral que a cidade sofreu devido à sua rebelião contra Deus. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, trarão para fora os ossos do rei de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Depois nós vemos o julgamento sobre o povo, no versículo 2. Os ossos expostos, antes pertencentes à figura de autoridade e a quem o povo idolatrava, agora são desonrados e expostos aos elementos como um testemunho do julgamento divino. Depois nós vamos ver a recusa em voltar ao Senhor. O profeta ressalta, no versículo 3, o profeta ressalta a triste realidade de que o povo, mesmo diante da calamidade e do juízo de Deus, ainda opta pela morte espiritual, ao invés da vida em comunhão com o Senhor. Dos versículos 4 ao 13, nós vemos um alerta sobre os perigos da falta de discernimento espiritual e da recusa em enxergar a realidade espiritual. Então, nós vamos ver o comportamento dos líderes e sacerdotes. Diz assim no versículo 4, no comecinho do versículo 4, assim diz o Senhor, acaso não cairão os que edificam as casas e não as habitam? Então aqui Jeremias usa uma metáfora impactante para ilustrar a futilidade das ações daqueles que buscam prosperidade material, enquanto negligenciam a sua relação com Deus. Os líderes deveriam guiar o povo nos caminhos do Senhor, mas ao invés disso, estavam ocupados com seus interesses egoístas. Depois nós vamos ver também, tudo isso faz parte da cegueira espiritual que eles estavam vivendo, né? E para nos alertar também nos nossos dias. Dos versículos 8 ao 12,
você vai ver a falta de segurança do povo. O povo, ele confiava em rituais vazios, ignorando o verdadeiro conhecimento de Deus e a obediência à sua vontade. Lá no versículo 8, no comecinho do versículo 8, nos mostra essa cegueira espiritual. Como dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Então Jeremias aqui aponta que até os escribas falharam em preservar a palavra do Senhor fielmente, enfatizando a importância de não apenas possuir a Escritura, mas também compreendê-la e vivê-la. E aí nós vamos ver o lamento de Jeremias, no versículo 13, o profeta chora pela corrupção generalizada e a falta de sinceridade espiritual que infecta todas as camadas da sociedade. Essa passagem é a tristeza de Jeremias diante dessa cegueira espiritual e da resistência à verdade. Ele percebe a tragédia que se aproxima para o povo, mas eles permanecem indiferentes e relutantes em mudar os seus caminhos. Aí nós temos do versículo 14 ao 17, Jeremias com as palavras carregadas de compaixão e de urgência, nos instiga a considerar o resultado do pecado e a necessidade de se voltar para Deus. E aí nós vamos ver a ferida incurável de Judá, os versículos 14 e 15, diz assim no versículo 14: Por que estamos assentados? Congregai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali pereçamos, porque o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porque pecamos contra o Senhor. Então aqui, nesse versículo, Jeremias retrata uma nação desesperada e aflita, cujas feridas são tão profundas que não podem ser curadas pela simples intervenção humana. A metáfora da água de fel simboliza a amargura e o sofrimento que resultam da rebelião contra Deus. Então a gente colocou esse título como a ferida incurável de Judá. No versículo 16 nós vamos ver a busca desesperada por paz. O povo procura desesperadamente por paz, mas não encontra, pois a verdadeira paz só pode ser encontrada em Deus. No versículo 17 nós começamos a ver a vinda do inimigo. No versículo 17 Jeremias pinta uma imagem sombria do juízo divino que se aproxima. O versículo 17 nos diz assim: Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e morder-vos-ão, diz o Senhor. As serpentes e os basiliscos simbolizam a ameaça que o povo enfrentará devido aos seus pecados. A falta de arrependimento e a recusa em voltar para Deus resultarão em consequências terríveis. Nos versículos 18 ao 22, nós vemos a decepção da esperança falsa. Jeremias, com as palavras carregadas de compaixão e compreensão, nos convida a refletir sobre as consequências da confiança em soluções humanas e a necessidade de voltar os olhos para Deus como a verdadeira fonte de esperança. Lá no versículo 19 diz assim: No tempo da colheita a tristeza virá sobre ti, gritarás o estrondo dos arqueiros. Aqui Jeremias retrata uma nação que experimenta a tristeza e o desespero em meio à adversidade. A metáfora do estranho dos arqueiros sugere a invasão do inimigo, representando a ameaça que paira sobre o povo. No versículo 20, vemos um povo quebrantado e confuso, enfrentando a consequência das suas escolhas erradas. Diz assim no versículo 20: Quebrantou-se o lavrador, ao passo que não há sementeira. Ficaram confundidos os segadores, porque, sobretudo, com a ira do Senhor foram confundidos. Então, a menção da ira do Senhor ressalta que as ilusões do povo resultaram de sua rebelião contra Deus. Eles buscaram soluções humanas, em vez de se voltarem para o Senhor como a fonte de cura e restauração. Nos versículos 21 a 22, Jeremias, como porta-voz de Deus, expressa sua própria angústia diante do sofrimento do povo. O coração do povo está ferido e o profeta compartilha esse sentimento.
Ele diz assim no versículo 21, porque ferido está o coração do meu povo, estou tomado de espanto e de tremor, apoderou-se de mim o horror da noite. Jeremias também reconhece no versículo seguinte a impotência do povo em enfrentar o juízo de Deus. Não há bálsamo em Gileade? Não tem médico lá? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A referência a Gileade e ao médico enfatiza a busca de remédio e cura em vaidades que se mostraram ineficazes. Podemos aprender com a experiência de Judá e evitar a decepção que vem da confiança em ilusões. E no capítulo 9, logo de início, Jeremias expressa sua tristeza diante da falsidade e da enganação que permeiam a sociedade do seu tempo. Ele chama a atenção para a importância da sinceridade e da retidão, destacando com essas virtudes, como essas virtudes são fundamentais para a harmonia e a paz entre as pessoas. Neste contexto, ele nos convida a olhar além das aparências e a buscar a verdadeira essência das pessoas e das situações. Então, no começo do capítulo, nós vamos ver as angústias de Jeremias, as lamentações de Jeremias que assolam o coração dele e nos convida a contemplar as realidades sombrias que o cercam. Jeremias, muitas vezes chamado de o profeta das lágrimas, é um símbolo da compaixão divina e do sofrimento humano. O lamento que ele expressa no versículo 1 é uma manifestação palpável da dor que ele sente diante da condição do seu povo e da decadência moral que o cerca. É comovente imaginar Jeremias chorando como fonte de lágrimas e levando a sério sua missão de proclamar a palavra de Deus, mesmo que isso coloque em conflito com aqueles que preferem viver na mentira e na falsidade. Dos versículos 3 ao 6, Jeremias continua com a sua revelação profunda, buscando desvelar as causas profundas das aflições de seu povo e apontando para a importância de discernir a verdade em um mundo permeado de mentiras. Jeremias começa essa parte do capítulo exortando as pessoas a serem prudentes e que entendam uma chamada à sabedoria que transcende a mera inteligência intelectual. Ele clama por uma compreensão profunda da realidade que o cerca, uma compreensão que vai além das aparências e das ilusões. E a lamentação de Jeremias vai continuando, vai amplificando dos versículos 7 a 9, destacando as manchas morais que permeiam a nação de Judá e apontando para a gravidade de seus pecados. Jeremias começa por descrever a falta de sinceridade que prevalece entre as pessoas. Ele utiliza uma linguagem marcante. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Essas palavras evocam a imagem de palavras afiadas que ferem e traem, revelando uma sociedade onde a confiança mútua está corroída. Então, dos versículos 10 ao 16, Jeremias nos leva a contemplar as consequências inevitáveis de se afastar dos caminhos da verdade e da retidão. Jeremias começa por descrever a terra de Judá como um lugar de desolação onde não há mais alegria e regozijo. Ele pinta um quadro sombrio das cidades abandonadas e terras devastadas, resultado direto da infidelidade do povo para com Deus. Jeremias nos chama a reflexão sobre as nossas próprias ações e nos encoraja a buscar a transformação interior e a reconciliação com Deus. Dos versículos 17 ao 22, ele nos instiga a uma reflexão profunda sobre a justiça e a misericórdia divina e como esses atributos se manifestam no relacionamento entre Deus e seu povo. Jeremias inicia essa sessão de versículos com um convite eloquente para que as mulheres tragam uma lamentação coletiva. Esse chamado à lamentação é uma prática tradicional em momentos de luto e aflição, e ele se destaca a seriedade da situação que Judá enfrenta. As mulheres são convocadas a compartilhar sua dor e a buscar compreensão da justiça divina em meio à tragédia que se desenha. O profeta então descreve esse cenário sombrio,
onde os corpos dos mortos estão espalhados como esterco no campo. Esta imagem gráfica é uma representação vívida da devastação que resulta do julgamento divino. Ela nos lembra que as ações humanas têm consequências e a desobediência às leis divinas leva um preço a ser pago. Jeremias também aponta para a justiça de Deus ao afirmar que os pecados do povo não passarão impunes. Ele enfatiza que a disciplina divina é merecida e que Deus não age injustamente. Essa ênfase na justiça de Deus nos lembra que Ele é um juiz imparcial que não tolera a impiedade e a rebelião. E aí dos versículos 23 ao 26, encerra esse capítulo com uma reflexão sobre as bases sólidas nas quais a vida deve ser construída e como a busca por valores genuínos é essencial para uma jornada espiritual autêntica. Jeremias começa por destacar a futilidade daqueles que se gloriam em sua sabedoria, força e riqueza. Ele descreve aqueles que se orgulham de sua sabedoria, força e riqueza, como aqueles que, na realidade, estão longe de compreender o verdadeiro significado da vida. É uma chamada à humildade, lembrando-nos de que, perante Deus, nossas realizações e bens terrenos não têm valor intrínseco. Bom, terminamos por aqui, mas este áudio com esses 3 capítulos, nos desafiando a buscar a verdadeira sabedoria que reside no conhecimento de Deus e na prática da justiça e da retidão. É um chamado a todos nós à humildade, à compreensão dos nossos valores e prioridades e à busca constante por uma relação mais profunda com o nosso Criador. Que Deus continue nos abençoando e falando em nossos corações, trazendo transformação. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.